A Idade Média foi marcada por tradições que vão muito além do que mostram os livros de história. Você já ouviu falar de julgamentos onde as pessoas tinham que andar sobre brasas para provar sua inocência? Ou que até animais eram levados a julgamento? Parece surreal, mas era a realidade. Neste vídeo, vamos explorar as 9 tradições medievais mais bizarras e inacreditáveis da história. Já deixa o like, se inscreva no canal e prepare-se para descobrir os costumes mais estranhos dessa era. A Ordalha. Durante a Idade Média, os julgamentos conhecidos como ordalias eram vistos como a verdadeira mão de Deus intervindo na justiça terrena. Imagine ser acusado de bruxaria e ter que mergulhar as mãos em água fervente para provar sua inocência. A lógica era que, se você saísse ileso, era porque Deus o protegia, caso contrário, as queimaduras eram a prova da sua culpa. Esses testes extremos incluíam até andar descalço sobre brasas ou ser amarrado e jogado em um rio. Se flutuasse, era condenado; se afundasse, absolvido. Apesar da brutalidade, muitos preferiam se submeter a esses métodos do que enfrentar um julgamento humano cheio de preconceitos. A crença na justiça divina era tão forte que até quem se declarava inocente aceitava esse destino, acreditando que Deus intercederia em seu favor. Esse tipo de julgamento bizarro pode parecer insano hoje, mas, naquela época, fazia sentido em um mundo repleto de superstições e mistérios. E as tradições medievais só ficavam mais estranhas quando se tratava das relações pessoais, como a venda de esposas. Venda de esposas. Em tempos de crise conjugal ou financeira, na Inglaterra medieval, homens recorriam a um método inusitado para resolver seus problemas: a venda de esposas. Imagine uma cena digna de filme: uma mulher sendo leiloada publicamente em uma feira, com uma corda atada ao pescoço, pulso ou cintura, simbolizando a transferência de autoridade para outro homem. Apesar de parecer desumano, essa prática era aceita como uma espécie de divórcio informal, uma forma de contornar o alto custo e a burocracia do processo legal. Curiosamente, as próprias esposas às vezes consentiam com a venda, visto que isso significava a chance de um recomeço, longe de um casamento infeliz. Era uma prática que caminhava na linha tênue entre o absurdo e a aceitação social. A venda de esposas era um reflexo de uma sociedade onde o valor e os direitos das mulheres eram definidos pelos homens. E, como se a hierarquia social não fosse confusa o suficiente, surgiam cargos peculiares como o Egroom of the Stove para lembrar a todos quem realmente estava no topo dessa pirâmide. Groom of the Stove. Na corte britânica, existia um cargo que misturava respeito e repulsa em igual medida: o Groom of the Stove. Este era o título do oficial encarregado de cuidar da higiene íntima do rei, o que incluía literalmente limpar o traseiro real após as necessidades fisiológicas. Por mais estranho que pareça, esse era um dos cargos mais respeitados da corte, pois permitia ao servo acesso direto e privado ao monarca. E, como se fosse um confidente, ele aproveitava esses momentos de intimidade para influenciar decisões políticas. Por incrível que pareça, essa posição era tão cobiçada que apenas membros da nobreza podiam exercê-la. Ter esse tipo de proximidade com o rei significava ganhar sua confiança e, muitas vezes, favores políticos. Era um papel essencialmente humilhante, mas também repleto de poder e influência. Isso mostra como, na sociedade medieval, mesmo as tarefas mais inusitadas podiam ser sinônimo de prestígio. Tribunal dos Animais. Acredita que até os animais eram julgados por crimes durante a Idade Média? Isso mesmo! Se um porco invadisse uma plantação ou machucasse alguém, ele poderia ser levado a julgamento, como se fosse um ser humano. E não era apenas para dar o exemplo. Havia advogados defendendo o animal, juízes presidindo o caso e, em alguns registros, porcos, ratos e até insetos foram condenados à morte. Parece bizarro, mas essa prática refletia a visão de que animais e homens deviam seguir as mesmas leis, mostrando uma justiça medieval distorcida. Os julgamentos eram tratados com tamanha seriedade que existiam execuções públicas para cumprir a sentença e ir punir esses bichos. Um exemplo famoso ocorreu em 1386, quando uma porca foi vestida com roupas humanas e enforcada por matar uma criança. Essas cerimônias bizarras mostram como a superstição e a fé se misturavam às práticas legais, criando situações inusitadas e muitas vezes cruéis. Mas, se a sociedade medieval era tão rigorosa com os animais, imagine como era a rotina de higiene das pessoas naquela época. Higiene pessoal. A higiene pessoal durante a Idade Média era uma questão de crença e sobrevivência. Nas classes baixas, um banho anual já era considerado o suficiente, enquanto a nobreza tinha um pouco mais de privilégio com banhos esporádicos em grandes banheiras de madeira.
Isso porque muitos acreditavam que banhar-se com frequência poderia reabrir os poros e permitir que doenças invadissem o corpo. Além disso, perfumes fortes e roupas trocadas raramente eram as alternativas mais comuns para disfarçar o mau odor que predominava nas ruas e nos castelos. Apesar de parecer inimaginável para os padrões de hoje, a falta de saneamento básico tornava a higiene medieval ainda mais complicada. Fezes e urina eram jogadas diretamente nas ruas, e pentes de madeira eram usados para remover piolhos e outras pragas do couro cabeludo. Até mesmo as crianças nasciam em ambientes insalubres, compartilhando quartos com animais e pessoas. Esse cenário criava um contraste bizarro com as elaboradas tradições dos menestréis, que, mesmo em meio a tanta sujeira, mantinham viva a cultura e a arte. Menestréis. Os menestréis eram verdadeiros guardiões da cultura medieval, viajando de vilarejo em vilarejo com suas canções e histórias. Em uma época em que poucos sabiam ler e escrever, esses artistas eram responsáveis por levar informações e entreter as comunidades com relatos de batalhas, amores trágicos e contos épicos. Mais do que simples músicos, eles desempenhavam um papel fundamental na preservação da história oral, mantendo vivas tradições que, de outra forma, teriam sido esquecidas. Mesmo nas mais sujas tabernas ou nos grandes salões nobres, sua presença era um convite para uma viagem ao passado. Curiosamente, esses trovadores tinham a habilidade de transmitir não apenas cultura, mas também notícias disfarçadas em forma de versos e músicas. Assim, o povo ficava sabendo dos feitos dos reis e das mudanças no reino. Os menestréis garantiam que a memória de eventos importantes nunca se perdesse, ainda que a verdade fosse embelezada. E em uma sociedade tão hierárquica, regulada até mesmo pelas vestimentas, surgiam leis que delimitavam quem podia ostentar luxo e quem não podia. Leis suntuárias. Após a devastação da peste negra, um dos maiores problemas enfrentados pela sociedade medieval era a nova mobilidade social. Com a morte de grande parte da nobreza, as classes baixas passaram a adquirir bens e roupas antes reservados à elite. Foi então que surgiram as leis suntuárias, regulamentos criados para proibir o uso de roupas luxuosas e joias por camponeses e comerciantes. A ideia era simples: manter as hierarquias sociais intactas, diferenciando visualmente a nobreza do resto da população. Se um plebeu fosse pego usando seda ou ouro, por exemplo, poderia ser multado ou até preso. Essas leis mostravam como até os detalhes mais triviais eram controlados para preservar a estrutura social. A nobreza temia perder o status que as cores e tecidos lhes conferiam, enquanto o povo ansiava por demonstrar ascensão e sucesso. Bobo da corte. Apesar de parecer apenas um palhaço medieval, o bobo da corte ocupava um papel muito mais importante do que o simples entretenimento. Com seu humor ácido e perspicácia, ele era o único que podia criticar abertamente o rei e os nobres sem temer represálias. Através de piadas, o bobo conseguia influenciar decisões, revelar verdades incômodas e, muitas vezes, ser a voz da razão em meio a tantas intrigas palacianas. Sua função ia muito além de arrancar risadas, ele era uma espécie de consciência da corte, disfarçado em roupas coloridas e sinos. Essa posição, paradoxalmente, dava ao bobo um status privilegiado, permitindo que ele transitasse entre a nobreza e a plebe. Alguns até eram consultados antes de grandes decisões políticas ou militares, tamanha era a confiança que os reis depositavam neles. Curioso, não? Em um ambiente onde todos pisavam em ovos, o bobo tinha liberdade absoluta para falar. Guildas medievais. As guildas medievais eram mais do que simples associações de artesãos e comerciantes. Elas funcionavam como verdadeiros parlamentos econômicos, protegendo os interesses de seus membros e garantindo a qualidade dos produtos e serviços oferecidos. Cada profissão, como alfaiates, ferreiros e padeiros, tinha sua própria guilda, que regulava desde os preços até quem poderia exercer aquele ofício. A entrada em uma guilda era extremamente controlada, e apenas os mais qualificados podiam alcançar o status de mestre, o que significava prestígio e estabilidade financeira. Além do poder econômico, as guildas exerciam influência social e política, atuando como um grupo de pressão para proteger privilégios e conquistar novos direitos. Elas garantiam aos membros uma rede de proteção, auxílio em tempos de crise e até assistência financeira para as viúvas dos associados. Esse controle rígido ajudou a manter a ordem, mas também sufocava a inovação e limitava o crescimento individual. Com tanto poder em jogo, as guildas se tornaram uma das forças mais importantes da Idade Média, moldando o destino de muitos trabalhadores e definindo os rumos da sociedade feudal. E você? Qual dessas tradições medievais mais te surpreendeu? Se tivesse que viver naquela época, acha que sobreviveria às ordalias ou encararia um julgamento animal?
Comenta aí embaixo. E se quer continuar aprendendo sobre curiosidades como essa, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E, claro, se ficou curioso para saber mais detalhes surpreendentes, confere o meu e-book repleto de fatos fascinantes sobre o passado. Vamos continuar explorando o inexplicável juntos.